O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, ele é um dos mais importantes estudiosos da história e da realidade sociolinguística do Brasil. Pós-doutor em Linguística pela Universidade da Califórnia e autor de importantes livros sobre o tema, Carlos Alberto Faraco também foi reitor da UFPR entre 1990 e 1994. Vamos conhecer a trajetória dele a partir de agora. O professor Carlos Alberto Faraco é o convidado de hoje do Persona. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Professor, começo sempre com uma biografia dos meus entrevistados. O senhor é nascido onde? Curitiba, Paraná. Curitiba. A família migrou para cá, já era daqui? Qual que é a história? Não, o meu pai era nascido em Araucária e minha mãe na Lapa. Então vieram se encontrar aqui em Curitiba. Quantos irmãos? Eu tinha uma irmã. Nós éramos dois. E como é que foi a infância aqui em Curitiba? A infância foi ótima, né? Na rua. Era o espaço livre, né, para a criançada, e eu curti muito a minha infância. Começou a ler desde criança? Muito cedo, muito cedo. Como que era? Quais eram as memórias aí? Eu me lembro o seguinte, eu ia para a escola e o diretor disse para minha mãe que eu só entraria no primeiro ano se eu estivesse alfabetizado, se eu soubesse ler. Então minha mãe, isso foi em novembro, dezembro, né, para entrar em março. Senão eu teria que ir para o pré-primário. Aí, dezembro, janeiro e fevereiro, ela sentou comigo, uma cartilhinha, e me ensinou a ler, né? Então, eu cheguei no primeiro ano lendo, não ainda escrevendo, né, mas lendo. E me lembro que quando eu comecei a escola, eu ganhei um livro de presente. Lembra que livro? Sapatinhos de Pedrinho. e aquilo, para mim, foi Qual era a história? Era a história de uma criança que ganhou 2 sapatos que não serviam no pé, e daí tiveram que trocar. É uma história infantil, um livro infantil, assim, bem simples, bem tranquilo, mas eu fiquei muito honrado com aquele presente, né? Me achei a pessoa mais importante do mundo, né? E foi uma maneira de me vincular com a leitura. A partir dali eu sempre busquei livros e ganhei livros, então foi uma trajetória de leitura muito cedo. Quais eram os autores ali que te influenciaram naquela época? Olha, à medida que fui crescendo, li muito Júlio Verne, né? Adorava os livros do Júlio Verne. Li muito Monteiro Lobato também, que meu pai era fã do Monteiro Lobato, né? Então as aventuras todas do que o Monteiro Lobato escreveu, fui leitor. E depois, progressivamente, fui entrando na literatura brasileira, né? Um tio meu que era apaixonado pela literatura brasileira me deu A Inocência, de Toné, que para mim foi um livro muito, muito cativante. Isso eu acho que estava na segunda ou terceira série do ginásio. E depois, quando eu completei o ginásio, ele me deu A Retirada da Laguna, que eu só vim ler muito depois. E que é um livro também, do mesmo autor, né, do Visconde Toné, que é um livro também absolutamente fantástico. E isso foi instigando cada vez mais a busca por outros autores? Isso, cada vez mais. Aí eu mergulhei, depois eu já estava no ensino médio, mergulhei no Graciliano Ramos, que é uma paixão até hoje, Machado de Assis. É o seu preferido, Graciliano? Eu li tudo do Graciliano, adoro o Graciliano, e releio o Graciliano. Acho um autor absolutamente fantástico, né? E a opção pela linguística? Quando é que você falou, não, vou estudar isso? Olha, isso foi no primeiro ano da faculdade, no primeiro ano, basicamente. Eu comecei 2 faculdades ao mesmo tempo. Comecei a faculdade de Direito aqui na Federal do Paraná e Letras na Católica. E fazia letras à noite, Direito de manhã e Letras à noite. E em Letras eu tive um professor, que era o professor Eurico Bach, que era um professor absolutamente fantástico. Era o professor de Linguística, era o nosso professor de Linguística, tinha uma didática absolutamente perfeita e aquilo despertava a paixão, né, do estudante pelo estudo da linguística, e eu comecei a me envolver com aquilo. E depois, inclusive, eu acabei abandonando o curso de Direito, fiquei só em Letras, depois fui fazer mestrado em Linguística, doutorado em Linguística e pós-doutorado em Linguística, né? O que te instigava naquela época? É o mesmo que te instiga hoje nesse estudo? O estudo, sim, né? Porque é uma experiência científica no trato com a linguagem, né? Muito diferente do trato tradicional, que é um trato via normas muito rígidas, né? E sem uma base científica. E a pesquisa científica da realidade linguística é realmente fascinante, né?
Que tipo de conclusões você chegou nos primeiros trabalhos? As primeiras coisas... Bom, primeiro o que atrai muito no estudo linguístico é a organização sistêmica da linguagem, né? Tanto na fonologia quanto na sintaxe e mesmo na semântica. Você vai descobrindo esses mecanismos estruturais que organizam a língua. Depois, outra área fascinante é a variação linguística, né? A parte toda da sociolinguística e da história das línguas, porque aí você não está só com o estrutural, mas está também com a heterogeneidade das línguas humanas, né? E, por fim, uma área também muito interessante é como a criança passa de não falante a falante. Ainda é um grande mistério, e justamente por ser um grande mistério é fascinante, né? Os seus primeiros livros escritos foram na época da faculdade ou já foram depois? Não, foram depois. Aí já estava trabalhando como professor na Federal, professor de língua portuguesa e linguística. Aí organizei com um colega um livro didático para português no ensino superior. Nós fizemos uma forma de uma apostila experimental e depois isso foi editado como livro. E a partir daí escrevi alguns livros didáticos para o ensino superior. E aí comecei também a produzir livros na área de linguística, pensando principalmente na divulgação científica, né? Livros voltados ao estudante de graduação, de pós-graduação, ou ao público em geral interessado, né? O primeiro livro qual que foi? Foi o Português Atual, leitura e redação. O que ele trata? Ele é basicamente um manual, é um curso de português para o ensino superior, né? Então nós tínhamos uma disciplina no primeiro ano, que era não só de letras, mas para vários outros cursos, em que nós trabalhávamos a produção de texto, a leitura e produção de texto, né? Já no nível universitário. Então esse livro ele foi idealizado, foi pensado nessa conjuntura, e ele em certos aspectos ele é muito inovador. Primeiro que nós não tínhamos livros para o ensino superior na área de língua portuguesa. Era uma novidade naquele período. Isso é mais ou menos que ano? Isso, anos 70. Anos 70. Foi um período em que nós tivemos a reforma universitária, né? E na reforma universitária se estimulou muito essa coisa de um ciclo básico em que ensinava português, e aí começou você trabalhar a língua portuguesa no curso superior, fora da área de letras, né? E um curso mesmo prático de produção de texto, de leitura, e não havia material didático para isso, e o nosso livro, de certa forma, foi um livro pioneiro e também inovador, né? Naquilo que em muitas coisas que a gente apresenta, na forma de apresentar a análise de textos, na forma de provocar a produção de texto, e mesmo na apresentação da gramática, em que nós fizemos uma apresentação diferenciada também nesse aspecto. Buscar essas diferenças, buscar esses campos não estudados é sempre um desafio? É sempre um desafio, sempre um desafio. E um desafio permanente, né? Porque você, ao mesmo tempo em que você produz o material a partir de um projeto específico, você começa a usar, começa a ver defeitos, quer mudar, quer revisar, né? Então é uma dinâmica constante. Hoje, revisitando essa obra, muitas coisas seriam diferentes ou não? Não, o eixo seria o mesmo, né? É que depois eu produzi outras obras já nos anos 80 e 90, aprimorando. Já foram obras que já tinham passado pelo teste, né, da prática. Então elas mudaram, mas o eixo, o perfil, digamos o coração do projeto é o mesmo. O segundo livro, qual foi? O segundo livro foi a prática de texto e a oficina de texto. Esses dois livros eu fiz junto com o romancista Cristóvão Teza, que era professor na Federal do Paraná. Ele dava aula no curso de jornalismo, eu dava aula nos outros cursos, e nós começamos a trabalhar juntos e a produzir um material. Então são esses 3 livros, e depois mais um que eu fiz com o Davi Mandrick, que foi o colega meu do primeiro livro. Então eu tenho 4 livros voltados para o ensino de português no nível superior, né? Como é que foi essa parceria com o Teza? Essa parceria foi muito boa, porque ele é uma pessoa muito disciplinada e organizada,
E ele sempre diz, me dê tarefas, né? E ele trabalha muito intensamente durante a elaboração do material. E é um material de muito sucesso. Esses 2 livros que eu fiz com ele ainda estão. Depois nós revisamos, claro, mas à medida que ele se afastou também do ensino, ficou mesmo na literatura. Os 2 livros estão no mercado, mas já não mexemos mais. Desde aquela época em que você começou até hoje, muitas transformações na língua, como acompanhar tudo isso? Eu acho que as transformações maiores que ocorreram foi muito mais do ponto de vista técnico, de compreensão e dos desafios do ponto de vista do ensino, né? Eu acho que nós tivemos demandas novas para o ensino de português, principalmente no ensino superior, voltado para a produção de texto, né? E o que nos obrigou a fazer um conjunto de pesquisas diferentes do que era o ensino tradicional. Por outro lado, os meios de comunicação explodiram, quer dizer, na verdade, as tecnologias de informação e comunicação explodiram nesses 25, 30 anos aí que a gente vem trabalhando com a língua. E isso, claro, teve um conjunto de impactos sobre o ensino e sobre a pesquisa também em torno da língua, né? Certo, a gente vai fazer uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe Carlos Alberto Faraco. Professor, o senhor estudou, fez o pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Existe diferença entre a forma que se estuda lá e a forma que se estuda aqui? Eu acho que sim, há muita diferença, principalmente vamos dizer assim, na exigência de autonomia do estudante, né? Aqui nós fomos muito preocupados com a sala de aula e com o acompanhamento do estudante, de pegar na mão do pós-graduando para... Lá não, lá você... Coisa mais solta? Você tem que se virar, né? As aulas são muito poucas, né? As aulas mesmo de presencial do professor são muito poucas. A minha professora dava aula uma vez por semana só, de 50 minutos contadinho, batia os 50 minutos, ela saía, né? E a gente recebia tarefas pela internet, né? Pelo computador, e tinha que trabalhar e preparar o material e responder a ela, e eventualmente uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, ela fazia um tutorial com todos os seus pós-graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, e nós tínhamos que apresentar trabalho. Então, há um desafio muito grande para a autonomia do estudante, né? Essas adaptações da língua, você fala muito na coisa do formal, na coisa da norma culta, mas o que se fala não é geralmente, não segue essa linha. Existe uma briga muito grande aí. Sim. Como que você avalia? Bom, veja, a norma culta é uma realidade, né? Há um modelo de língua em que as pessoas tentam se aproximar desse modelo de língua. Na escrita é mais rigoroso do que na fala, mas, na verdade, o Brasil sofre daquilo que o Celso Cunha chamava de dualidade de normas, né? Porque nós temos uma norma viva, uma norma que acontece na nossa prática de comunicação, e uma norma prescrita, que ninguém segue. Só vale para fazer questão de exame, né? E, portanto, para provar, né? É uma realidade muito estranha, mas é um efeito do nosso passado colonial e que nós ainda não conseguimos superar. Isso vem do passado colonial, então? Isso, porque veja, quando o Brasil se torna independente, bom, primeiro pense a história socioeconômica do Brasil colonial. Uma sociedade claramente dividida entre uma pequena parcela de grandes proprietários, de grandes comerciantes, da alta administração colonial, e uma massa imensa de pessoas escravizadas, indígenas, africanos, que nunca tiveram acesso à escola, nem à educação, nem à leitura, nem nada, né? Então, essa separação, quando há independência, essa pequena elite começa a sonhar sempre que está na Europa e não no Brasil, né?
E aí cultiva um modelo de língua que é muito mais europeu do que brasileiro. E isso ficou ainda, quase 200 anos que nós estamos carregando essa dualidade de normas. Né? Isso se percebia, então, ao longo daquele período? Sim, há grandes polêmicas no século XIX. Por exemplo? Entre o José de Alencar, basicamente, era um escritor que defendia um abrasileiramento da língua escrita, portanto, uma língua escrita que reproduzisse a fala culta, né? E ele foi muito criticado, né, por muitos intelectuais que diziam que ele não sabia escrever, que escrevia com erros, etc. E sempre que ele respondeu, ele fez questão sempre de responder a todas as críticas, ele mostrava que tinha não só um conhecimento da língua clássica, um profundo conhecimento da língua clássica, como também ele acompanhava os debates científicos da época. A linguística estava começando a se projetar internacionalmente. Então, ele foi alvo dessas polêmicas e houve uma reação muito conservadora do fim do século XIX no Brasil contra qualquer ideia de abrasileiramento da língua portuguesa do Brasil. Mas ela se faz espontaneamente, né? Quer dizer, ela é uma realidade incontrolável na fala, é incontrolável. E na própria escrita, veja que a partir de 1922, os próprios literatos começaram a flexibilizar a expressão literária no Brasil. Essa pluralidade, ela resistiu ao tempo? Ela resiste ao tempo, essa posição de separação, né? De não querer reconhecer a cara linguística ou sociolinguística do Brasil. Eu digo o Brasil, lembrando aquela música do Cazuza, né? Brasil, mostra a tua cara. Eu sempre gosto de brincar, dizer, Brasil, mostra a tua cara linguística, né? Olhe-se no espelho e reconheça a sua realidade linguística. Hoje, qual seria a cara linguística do Brasil? Olha, o Brasil, nós temos estudado muito o português, né? O português do Brasil tem sido alvo de muita pesquisas de dialetologia e de sociolinguística, e nós temos vários fenômenos que nos separam mesmo do português europeu. O português europeu teve a sua trajetória própria e nós tivemos a nossa trajetória própria. Isso não quer dizer que não haja uma base comum, que não seja possível a mútua compreensão. Mas há muitas características sintáticas hoje do português do Brasil que não ocorrem no português europeu, nunca ocorreram no português europeu. Por outro lado, há características da pronúncia brasileira que são do período do século XV e XVI. Por exemplo? Então, todo o vocalismo brasileiro, nós mantivemos as vogais e num sistema que era próprio no fim do século XV e do século XVI. Enquanto os portugueses, a partir do século XVII e XVIII, eles entraram num processo de alteração da pronúncia em que as vogais foram subindo e foram desaparecendo. Como que a gente explica isso, essas mudanças? Olha, a mudança em Portugal, uma das causas foi uma espécie de um esforço para se distinguir do espanhol, né, do castelhano. Os portugueses tinham ficado 60 anos sob domínio espanhol, né, de 1580 a 1640, tinham perdido a independência. E antes desse período, o castelhano era uma segunda língua em Portugal, né? Mas depois desse período, digamos assim, os brios nacionais feridos, né? Porque perdeu-se a independência para a Espanha, parece que a sociedade portuguesa teve esse esforço de acentuar características de pronúncia que afastassem o português cada vez mais do castelhano. Certo? E aí acabou dando nisso. É uma das teses a respeito dessa mudança, que foi muito intensa a partir do fim do século XVII e no século XVIII. Quer dizer, quando a nossa independência chegou, os portugueses já falavam bem diferente do que nós falamos. Então o português do Brasil, ao mesmo tempo, ele é conservador e ao mesmo tempo ele é inovador. Na sintaxe, principalmente, ele é muito inovador, mas na fonologia, na pronúncia, ele ainda é muito conservador. A gente tem muitas línguas indígenas no país, são mais de 200. Em torno de 200, isso tem influências no nosso português? Nós tínhamos mais de 1000 línguas indígenas sendo faladas no Brasil quando os portugueses chegaram.
é mais ou menos um cálculo que se faz, né, porque nós não temos um levantamento efetivo, é um cálculo que se faz pela distribuição da população, dos povos indígenas no território que hoje é do Brasil. Muitas dessas línguas simplesmente desapareceram, né, nesse processo que foi traumático, né, o processo de colonização foi muito traumático. O impacto mais evidente sobre o português do Brasil é no vocabulário. Nós temos um vocabulário de origem indígena muito grande. Nenhum outro português tem essa quantidade de palavras diferentes, né, em razão desse contato. Há muita gente que tenta defender teses de que as línguas indígenas também interferiram em um ou outro aspecto da pronúncia, principalmente o português rural, o português afastado do ambiente urbano. Mas essas teses são hipóteses, não foram comprovadas. Não foram suficientemente sustentadas, né? E depois nós tivemos a entrada de 200 línguas africanas, né, no período da vinda dos escravos da África. Essas línguas todas desapareceram, né? Nós não temos praticamente nenhum resquício. Algumas manifestações em religiões afro-brasileiras, né, em que ainda há do ritual cantos ou frases em língua africana, e sobre o português brasileiro uma grande influência de vocabulário de origem africana também, né? Portanto, no nível do vocabulário, o português do Brasil se enriqueceu muito a partir do contato com as línguas indígenas e com as línguas africanas. Agora, outra vez, há hipóteses de que as línguas africanas também influenciaram outros aspectos da língua que não apenas o léxico. Mas outra vez não há hipótese suficientemente sustentada para se comprovar. E a internet hoje, ela tem um impacto muito grande? Ela tem um impacto muito interessante, né? O primeiro impacto é que as pessoas estão escrevendo como nunca escreveram antes, né? A escrita, muita gente achava que a escrita estava em processo estava em desuso. Mas ela foi reativada. Hoje, quantas pessoas escrevem, né, aproveitando o recurso tecnológico que nós ganhamos com a internet. Textos bons, textos ótimos, mas também textos muito ruins. Mas os textos ruins não é em razão da internet, é em razão de que nós não letramos suficientemente as pessoas, né, no sistema escolar. Então elas escrevem muitas vezes textos até incompreensíveis. Por outro lado, a internet garantiu uma expansão da língua internacionalmente, né? Porque onde você esteja hoje, você pode acessar por meio do YouTube ou qualquer outro recurso, pode acessar material em língua portuguesa, coisa que antigamente era muito difícil. O português é uma língua que não tem a projeção que tem o espanhol, a projeção internacional, né, que tem o espanhol, o francês, o inglês, mas ele agora adquiriu um novo espaço para se expandir realmente por meio da internet. Certo, vamos fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Persona está de volta, hoje recebendo o Carlos Alberto Faraco. Professor, o senhor entre 90 e 94 foi reitor da nossa universidade. Como que o senhor chegou até lá? Como é que foi a história aí? Olha, eu sempre brinco que foi um cochilo da história, né? Porque eu não tinha perfil para administração, embora goste, né, de administrar, mas não tinha assim o perfil para ser administrador. Mas acabei me envolvendo no movimento docente, né? Nós reconstituímos a Associação dos Professores dos anos 80 em diante. Essa foi uma experiência política muito importante. Depois eu fui conselheiro do Conselho de Ensino e Pesquisa, representando o setor de humanas, portanto tive uma experiência no Conselho Universitário também. Depois, quando o professor Salamone foi eleito reitor, ele me convidou para a pró-reitoria hoje é de graduação, né? Ela tinha outro nome na época, e essa também foi uma experiência
muito forte, né? Porque era uma pró-reitoria muito importante, né? A gestão da graduação, que é a parte maior, né? O corpo maior da universidade. E, finalmente, quando foi a sucessão do professor Salamuni, o meu nome apareceu como um nome possível para representar aquele grupo todo que tinha apoiado o professor Salamuni e tinha participado da gestão dele. Quando falaram pela primeira vez o seu nome, qual que foi a sua reação? Não, eu disse, olha, eu estou fora. Por quê? Não, eu não achava que tinha condições de competir, né? Mas, enfim, depois das conversas, outros possíveis candidatos disseram que naquele momento eles não queriam, mas apoiariam o meu nome. Então, o que aconteceu foi que nós conseguimos reunir um grande grupo de professores, de servidores técnicos e de lideranças estudantis, e isso foi muito positivo, porque primeiro que nós ganhamos a eleição, não foi uma eleição fácil, mas nós ganhamos a eleição, e segundo, garantiu uma equipe muito boa, muito entrosada, muito articulada para o período de gestão, né, que foi um período nacionalmente muito difícil, mas que nós conseguimos, eu acho, levar o barco com certa tranquilidade por causa disso, né? Tínhamos uma equipe muito boa, muito entrosada. Quais foram os desafios daquela época? Os desafios foram imensos. Se você pensar que eu tomei posse na reitoria 40 dias depois do Collor na presidência da República, olha, ele inventou uma tal de reforma administrativa. Os 3 primeiros meses da minha gestão, eu passei praticamente todos eles em Brasília, porque havia um projeto de reforma administrativa absolutamente maluco, né, do governo. Eu sempre dizia, olha, a Inglaterra levou 15 anos para implantar uma reforma administrativa e o Collor quer implantar em 3 semanas. Né? Extinguiu a CAPES, só para ter uma ideia, né, a tal da reforma extinguiu a CAPES, que é um órgão, sempre foi um órgão fundamental para a pós-graduação e para a formação, a qualificação dos professores. E, bom, então, essa luta, essa tensão que o governo criou, né? E nós tivemos em 2 anos 4 ministros da educação, então era uma instabilidade política. Quando se achava que estava entrando na rotina, caía o ministro, vinha outro, mudava tudo. E pressão daqui também. Não, pressão eu estou no meio de dois tiroteios, né? Porque, claro, a universidade tem suas demandas e, com toda a justiça, cobrava da gente, mas muitas vezes não tinha nem orçamento. Foi um período, por exemplo, depois que caiu o Collor, o período do presidente Itamar, né, apesar de todo o esforço do Itamar para pacificar o país, para reorganizar o país, a economia estava completamente destroçada. Então, só para você ter uma ideia, houve anos em que o orçamento do governo federal só foi aprovado em junho. Então, se imagina se passar metade do ano sem o orçamento federal. Sem saber quanto pode gastar. A gente havia na ficção, havia a disposição constitucional de todo mês soltar um 12avos, né? Só que o governo não soltava esse dinheiro, porque o próprio governo não tinha, muitas vezes, dinheiro para isso. Uma inflação correndo solta, olha, era uma loucura. O orçamento da universidade era muito restrito, muitos cortes. Então a gente tinha que fazer das tripas coração, né? O que te orgulhou mais, né? Olha, eu guardo muitas boas lembranças e pouquíssimas más lembranças. Eu acho que nós conseguimos muita coisa, né? Como eu disse, nós tínhamos uma equipe muito boa. Eu acho que enfrentar essa situação nacional com uma relativa tranquilidade, acho que foi um ponto muito positivo. A luta por fazer o dinheiro render o máximo possível, né, foi uma coisa boa. Depois nós criamos uma série de outros projetos que continuam existindo, né? Como, por exemplo, o campus de Palotina, foi criado naquela época, a transformação em Centro de Estudos do Mar da nossa base lá em Paranaguá, a criação na área de cultura, a criação do Festival de Antonina, e nós implantamos a extensão universitária, né, que era uma coisa ainda muito sem rumo na universidade, nós conseguimos institucionalizar. Então, são alguns dos aspectos que são boas lembranças daquele período.
Hoje está coordenando a Comissão Brasileira do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Como é que é esse trabalho? Olha, esse trabalho é muito interessante, porque o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ele é um órgão vinculado à CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e ele é um fórum para reunir todos os países de língua oficial portuguesa para discutir questões técnicas referentes à língua que são do interesse coletivo, né? Há coisas que são só do interesse de Portugal, outras só do interesse do Brasil, outras só de Angola, só de Moçambique, mas há coisas que são do interesse coletivo. Então cada país tem uma comissão nacional que constitui um conselho científico do Instituto e nós então discutimos projetos de interesse coletivo. O Instituto não é propriamente um instituto executivo, executor de ações, mas ele é um instituto estratégico, né, de articulação de instituições que podem executar os projetos. Então, só para dar um exemplo, um dos grandes projetos desses últimos anos foi o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa. Que é a primeira vez na história da língua que nós vamos ter um vocabulário ortográfico com registro de léxico, de palavras de todos os espaços em que a língua portuguesa é falada. Tradicionalmente tínhamos em Portugal, tínhamos no Brasil, mas não tínhamos nos outros espaços. Hoje já temos um vocabulário nacional em Moçambique, em Cabo Verde, em Timor-Leste, está em conclusão o de São Tomé e Príncipe e começando a ser feito de Angola. Portanto, nós em poucos anos vamos ter esse material que é fundamental não só para ter uma referência ortográfica, mas também como base para a organização dos grandes dicionários da língua. Quantos membros tem essa Comissão Brasileira? A Comissão Brasileira está com 11 membros. Nós temos uma representação do governo na área de 3 ministérios, Relações Exteriores, Educação e Cultura, e cada um desses ministérios indicou 2 especialistas. Eu fui indicado pelo Itamaraty, junto com o professor Nelson da Federal de São Carlos, depois há 2 indicados pelo MEC e 2 indicados pelo MINC. Além disso, a Academia Brasileira de Letras indicou um representante e a Universidade da Integração da Lusofonia, a Unilab, que tem sede no Ceará, né, que tem muito vínculo com a África portuguesa, indicou também um representante. Paralelo a esse trabalho, tem um outro livro no forno aí. Está saindo. Língua Portuguesa, uma história sociopolítica. Então, eu escrevi uma história diferente, não uma história... Normalmente, as histórias da língua são histórias internas, como nós chamamos, né? Histórias de como a língua evoluiu do ponto de vista da pronúncia, da sintaxe, da morfologia, do léxico. O meu texto é diferente. Em razão desse envolvimento com questões de política de língua, eu acabei escrevendo, então, uma história sociopolítica do português. Como que está o encaminhamento dele? Olha, já está na mão do editor, ele deve sair ainda até o fim de 2015. E em relação à educação, a gente tem muitos desafios aí. O senhor é um estudioso nessa área. Para que lado a gente deve caminhar? De que forma? Olha, cada estágio da educação tem um problema, né? Eu já me envolvi com todos. Eu fui professor de ensino médio e fui consultor na área de alfabetização e trabalhei no ensino superior. Então, acho que, por exemplo, um dos primeiros desafios que nós temos é alfabetizar todas as crianças na idade certa. Não estamos fazendo isso ainda, né? Avançado já o século XXI. Nós ainda estamos produzindo analfabetos. E alfabetizar com qualidade, porque acho que se fala muito em quantidade, né? Sempre se aparecem números, né? Não, temos tantos por cento e tal. Mas qual que é a qualidade? Há que se focar nessa qualidade? Nós temos que focar na qualidade, na formação do professor alfabetizador e numa pedagogia da alfabetização que garanta que as crianças, na idade certa, estejam todas alfabetizadas. Não como está acontecendo agora, crianças de 8, 9, 10 anos ainda estão, muitas vezes escolarizadas, mas ainda não alfabetizadas. Eu diria que esse é o primeiro grande desafio que nós temos. Na continuidade, não basta apenas alfabetizar, você tem realmente que envolver o estudante na cultura letrada, na cultura escrita.
é o que nós chamamos de letramento. Então é alfabetizar letrando e letrando alfabetizando, né? O letrar alfabetizando. Mas um processo massivo de letramento da população, que é uma das nossas grandes deficiências históricas, né? Você vê que o Brasil tem 28% da sua população adulta com ensino médio completo. E isso é um absurdo, né? É muito pouco para o tamanho do país e para você sustentar realmente um desenvolvimento econômico e social a longo prazo, né? E a universidade, eu acho que o grande desafio da universidade é se renovar, né? Nós ainda temos um modelo muito preso às profissões, as profissões tradicionais, na escola-profissão, profissão-escola. Acho que há um desafio muito grande nesse aspecto, pensando que o estágio em que nós estamos da economia, ela exige um tipo de formação diferenciado, né? Não quer dizer que as profissões tradicionais percam o seu valor, o seu sentido, mas a universidade teria que adequar-se mais a um momento em que o profissional ele tem que ser muito mais flexível do que muito estreito numa carreira, né? Assim como a língua, tudo em constante transformação. Tudo em movimento, em dinâmica e transformação. Tá certo, o programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do professor Carlos Alberto Faraco. Professor, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a você, Marcos. Tá certo, muito obrigado e obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.